eu tô feliz. Primeiro porque é sábado, cara. Sábado é um dia à parte, assim, na minha semana. Eu fico muito grato a Deus porque é sábado. Porque eu posso vir para a igreja, porque eu posso encontrar meus amigos, porque eu posso louvar, porque eu posso tocar. Quem me conhece sabe quanto eu gosto de tocar e de cantar. Eu também conheço, sei. Em Salmos 150, versículo 1, diz assim: Aleluia, louvem ao Senhor no seu santuário. Louvem ao Senhor no seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. É por isso que a gente está aqui, porque Deus é grande, porque Ele nos criou e é por isso que a gente louva hoje. Amém? Canta com a gente agora. Na presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar,
é poderoso. Nas mãos dele estão a terra e o mar. Eu fico imaginando, um tempo atrás eu estava pensando, cara, Deus criou todo o universo. Eu estava passando por um problema, eu falei, eu estou pedindo, mas será que ele vai prestar atenção em mim? Tipo, tem o universo todo para tomar conta, será que ele presta atenção? E eu moro na frente de uma reserva, não uma reserva, uma área de proteção ambiental. E aí, um dia eu estava saindo e eu vi uma flor. Peguei a flor e eu falei assim, cara, Deus fez as estrelas, fez a terra inteira, colocou todos os animais, fez a gente. Se eu estivesse criando, essa flor ia passar batida. É flor, a gente sente falta de árvore, né? Mas assim, uma flor. Aí eu falei, foi aí que eu me toquei. Deus presta atenção nos detalhes. Se Ele presta atenção nos detalhes para criar uma flor, por menor que ela seja, simples que ela seja, Ele liga para os nossos problemas, Ele está prestando atenção na gente. Isso me deu, de certa forma, paz, né? Deu consolo, saber que Deus, a gente pode confiar em Deus, né? E nele a gente sempre vai ter segurança. E é sobre isso que a gente vai cantar agora. Se você também acredita nisso, canta com a gente. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva, glória dos céus, canta minha canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros da lei, anjos descendo, trazendo ao voo, verbos da graça, bênçãos do amor, sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Rende-lhe sempre honra e louvor.
Mateus 6:33 diz assim: portanto, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto vos será acrescentado. O resto que ele fala aqui não é o resto que sobra de Deus. Eu vejo nesse verso duas promessas que Deus faz pra gente. Uma a longo prazo e outra a curto prazo. A longo prazo é o reino de Deus. E a curto prazo, ele fala desse resto, mas esse resto não é, como eu disse, o que sobra. Esse resto é o que Deus tem de melhor para dar pra gente, se a gente se comprometer com Ele, se a gente se entregar para Ele. E eu li uma frase um dia desse que era: quando Deus te chama para servir, Ele não está pedindo um favor. Deus não precisa que a gente faça favores para Ele. Ele é Deus. Ele está te chamando porque Ele quer te abençoar. Deus tem o melhor guardado para a gente se a gente entregar e se a gente se comprometer. Esse é o momento para você que quer reafirmar esse compromisso ou afirmar esse compromisso de se entregar a Deus, de dar o pouco do que você tem para Deus. E se você se comprometer, tenha certeza que Ele tem o melhor guardado para a sua vida. Meu Senhor,
Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Pela vida, pela saúde, pela oportunidade de Te adorar, Pai. Esteja com cada um aqui, na vida de cada um. O Senhor sabe as angústias, os problemas que cada um passa. Ajuda-nos, Pai, a aceitar o Teu querer para a gente e viver uma vida completa para Ti. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse Deus que promete paz para a gente, Ele promete a vida eterna. Em João 3,16 fala assim, no final do verso de João 3,16 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que primeiro crer, e então será dado a vida eterna. Como eu falei antes, essa foi a promessa a longo prazo que Deus fez para a gente, né? Se a gente tiver fé, se a gente crer nessa promessa que está escrita em Hebreus 9:28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. É com essa fé que a gente louva agora. Se você acredita nisso, louve com a gente. Nosso Deus eterno, o grande Criador, poderoso, por seu Espírito nasceu o Redentor, o Filho de Deus, Jesus. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito
das águas, no poder da oração. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo é Senhor. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio, vivo estás. Sim, eu creio, Cristo és Senhor. Em Deus o Pai eu creio, em Jesus o Salvador, no Santo Espírito, triunfo é o Deus de amor. Acredito em sua vinda, que eu verei sua luz, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus, porque eu creio no nome de Jesus. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor, como gratidão por teu grande amor. Vamos orar. Nosso querido, grande e poderoso Deus, a Ti, Senhor, seja toda honra, toda glória, todo louvor. Nosso coração se enche nessa manhã de gratidão ao pensarmos, como Adilson Júnior disse, que o Senhor se preocupa com os detalhes. E se o Senhor se preocupa com os detalhes, o Senhor se preocupa com a gente também. Pai, olha para dentro do nosso coração nesse momento. Existem pessoas que entraram aqui nessa manhã tristes, talvez aflitas,
enfrentando dificuldades, problemas, vieram aqui para se aproximar do Senhor, para derramar o coração mais uma vez diante do Teu altar. Pai querido, venha enviar o Espírito Santo para se mover entre nós, para tocar a nossa mente e o nosso coração com a Sua palavra, com o sentimento da Sua presença, com a convicção, com a fé que nós devemos ter e com a palavra que o Senhor tem para a nossa comunidade nessa manhã. Te damos graças, meu Deus. Fale com a gente mais uma vez. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez, adorando o nosso poderoso Deus. Esse é o Espaço Alfa, uma comunidade de famílias, e existimos para, em primeiro lugar, adorarmos a Deus e cumprirmos a Sua missão aqui na Terra, sendo relevantes para transformarmos a vida de outras pessoas. Esse é o nosso grande e único objetivo. Aqui na Terra enfrentamos problemas, dificuldades, às vezes o nosso coração se aperta. E gostaria de fazer uma menção aqui, uma menção carinhosa ao nosso querido irmão Almir e à sua família. Almir perdeu o seu pai essa semana. Oramos por vocês, nos entristecemos com vocês, que o Espírito Santo continue trazendo o conforto e a graça para os seus corações. E também, Almir, seja bem-vindo. Hoje nós votamos a sua transferência aqui para a nossa comunidade, assim também o Wallace e a Débora. Sejam bem-vindos como membros oficiais aqui da nossa comunidade. Eu tenho orado, aliás, essa semana eu orei mais uma vez, pedindo ao Senhor que mande obreiros. Obreiro, Jesus usou essa palavra, é aquele que labora, aquele que trabalha na missão, aquele que se junta aos discípulos. Essa semana eu orei a Deus pedindo que mande mais obreiros, e eu agradeço a Deus por pessoas que têm chegado com esse propósito no seu coração. E há pouco o Jander me disse ali: pastor, estou vindo para cá com a minha família. Eu disse: estamos precisando de obreiros aqui, sejam bem-vindos. Então que Deus os abençoe e que vocês possam encontrar propósito em um ministério e na visão da nossa comunidade. E aqui é assim, nós pretendemos que a nossa comunidade seja inclusiva para que todos participem da missão. Mesmo você que ainda não é adventista, batizado, assim como o Daniel. O vídeo ficou muito bom do sábado passado, obrigado. Temos muitas pessoas que já participam da missão, mesmo sem terem sido batizados ainda. Então, eu louvo o nome de Deus pela nossa comunidade. Você que nos assiste de alguma parte do Brasil ou do mundo, a nossa comunidade Espaço Alfa é uma comunidade adventista do sétimo dia e estamos aqui no bairro da Ponta Negra, aqui em Manaus, um lugar muito bonito, e aqui nós temos desenvolvido uma missão já há quase 5 anos. E eu fico pensando, quando nós inaugurarmos a nossa sede, nós temos orado sobre isso a cada semana, a cada domingo, às 5:30 da manhã, nós estamos ali no terreno orando, que fica aqui bem pertinho. A cada semana que passa, nós temos ultrapassado alguns obstáculos, algumas barreiras, e nessa semana, algumas outras coisas ficaram prontas, e nós estamos avançando. Quero pedir a todos, continuem orando e participando desse grande projeto.
que é a construção da nossa sede missionária, sede do Espaço Alfa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na Ponta Negra. Muito obrigado a cada um de vocês que tem colaborado, que tem participado, entregando o seu coração a esta missão que nós temos aqui em Manaus. Bem, eu quero que você se sinta em casa. Nossa comunidade, como já disse, é uma comunidade de famílias e servimos para que outras famílias façam parte do reino de Deus. Então, à tarde, às 18 horas, no nosso culto especial de evangelização, nós devemos trazer nossos amigos para esse momento. Hoje, nós teremos mais um episódio ainda na nossa série sobre a importância de nós estabelecermos a nossa identidade sobre uma plataforma de fé. E no sábado que vem será a última palestra dessa série, para fechar, uma palestra muito especial. E no sábado seguinte nós começaremos uma série sobre família, muitíssimo interessante. Eu quero que você já vá pensando e já vá orando nas pessoas que você vai convidar. Como lutar pela sua família é o título da nossa próxima série no programa Contextos. Então, vamos fazer desta série uma grande oportunidade para nós trazermos mais pessoas para que façam parte do reino de Deus. Bem, aqui na Terra nós sofremos doenças, sofremos o luto, sofremos as dificuldades financeiras, sofremos frustrações, decepções, e como se não bastassem, existem coisas piores como a criminalidade. Manaus registra 20 assassinatos por arma de fogo em menos de 12 horas. De janeiro a março foram registrados 231 assassinatos na capital, contra 198 no mesmo período do ano anterior. Quase 1.000 assassinatos em um ano. Essas são algumas manchetes dos jornais dos últimos meses aqui da nossa cidade. Além dessas notícias, se somam outras de violência, roubo, estupro, corrupção, entre os pobres e os ricos, entre os baixos e os altos escalões. Para onde vai o nosso mundo? Qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Nós vivemos numa das maiores cidades do nosso país, contada entre as grandes cidades do mundo, que possuem mais de 1 milhão de habitantes. Esta é a sua cidade. Convivemos com as oportunidades e com a insegurança, com o medo e com as alegrias de farturas. Assim é uma grande cidade. Porém, é chegado o tempo em que haverá uma tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. O Espírito de Deus está sendo retirado. Esta é uma frase no contexto da revelação profética de Deus no tempo do fim. E de acordo com as profecias bíblicas, nós já estamos vivendo nesse tempo. Já há mais de 200 anos, estamos no último período da história da humanidade, o tempo do fim. É possível que já estejamos no fim do fim, ou a um passo do fim, onde os grandes e esperados acontecimentos do Apocalipse irão acontecer. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades.
Aparentemente, essas calamidades são caprichos desencadeados pela natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem, mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Deus busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. Esse é um parágrafo escrito pela escritora Ellen White. Sem dúvida, nós estamos vivendo este tempo. E eu me pergunto qual é o meu papel, qual é a minha função no mundo em meio a tudo isso. Qual é a função da nossa comunidade, da nossa família? Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimados com a impiedade, a injustiça, a depravação a que são chamados a enfrentar, enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação. O Senhor deseja confortar cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu ao apóstolo Paulo na ímpia cidade de Corinto. Não temas, mas fala. E não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tem pessoas espalhadas por todos os lugares, pessoas sinceras que o têm buscado, mas que ainda não fazem parte da igreja visível dele aqui na terra, que não fazem parte, de certa forma, do ministério, do exercício do reino de Deus aqui na terra. Deus tem os seus. E Ele deseja nos usar como instrumentos para chegarmos até estas pessoas. Em cada cidade cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a se tornar seguidores de Jesus. Milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e levados a receber Cristo como um Salvador pessoal. Às vezes eu saio pela cidade, começo a andar pelas ruas, ver os prédios, olhar para as pessoas, para as famílias, e eu fico pensando o que essas pessoas têm passado, o que elas têm feito, como elas têm vivido, quão perto ou quão longe elas estão do reino de Deus. Gostaria de meditar com vocês nessa manhã, em uma passagem bíblica, em uma história sobre uma grande cidade de um outro tempo. Então vamos viajar um pouco agora na máquina do tempo, há quase 3.000 anos, há cerca aí de 700, entre 700 e 800 anos antes de Cristo, e vamos chegar então à cidade de Nínive, a capital da antiga Assíria. Por favor, acompanhem comigo a sua Bíblia, livro de Jonas. O livro de Jonas está aqui no Antigo Testamento. Se você abre a sua Bíblia bem no meio, você normalmente vai achar rapidinho o livro de Salmos ou de Isaías. Então, vá seguindo para frente, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Aí você tem vários profetas menores, como nós chamamos, Amós, Obadias. Você chega em Jonas, pequeno livro da Bíblia, com apenas 4 capítulos, mas com a história extraordinária da transformação de uma cidade. E eu me pergunto, quantos Deus usou para transformar essa cidade? Deus não usou uma comunidade, nem um grupo de discípulos, mas uma pessoa. Uma pessoa. O que Deus não pode fazer por uma pessoa, e o que Deus não pode fazer com uma pessoa que esteja com o coração entregue ou não ao seu ministério. Jonas, capítulo 1, acompanhem comigo a partir do verso 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive
grite com ela, fale alto, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num profundo sono. Nós vimos há pouco que as tempestades, os furacões, calamidades aqui na terra funcionam como instrumentos de Deus para alertar as pessoas de que elas estão em perigo. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos um grupo de pessoas num barco, numa viagem. Uma viagem a negócios, possivelmente, pelo menos a maior parte. Talvez um ou outro ali, numa viagem para visitar alguém, a passeio. Talvez alguém indo conhecer a Espanha, mas entre os passageiros, um homem sem propósito. Ou, aliás, com um propósito. E o propósito de Jonas era fugir da missão de Deus, fugir da presença de Deus. Ele não tinha nada que fazer na Espanha. Ele podia tomar outras rotas, mas foi o barco que ele achou que ia para o lugar mais distante, na direção mais contrária possível, o mais breve possível. Ele pagou a passagem e ele foi. Todos estavam ali, enfrentando a mesma dificuldade, a tempestade. O perigo iminente do barco se romper o seu casco, se partir ao meio e todos morrerem ali no meio do mar. Sabem, amigos, nós vivemos assim aqui na terra. Frequentemente atravessamos tempestades, as tempestades da vida, como a que o nosso país está enfrentando agora. A grande crise política e econômica, alguns a chamam de uma verdadeira depressão, mais do que uma recessão. Todos estamos no barco. A tempestade atinge a todos. E eu me pergunto, qual tem sido a nossa consciência no meio dessa terra? No meio dessa vida, no meio dessa tempestade. Sabem, quando nós olhamos para essa história, nós vemos ali dois grupos de pessoas. De um lado você tem um verdadeiro grupo, os marinheiros. Do outro lado você tem não um grupo, mas uma pessoa, que é Jonas. Deste lado, pagãos, pessoas que adoravam vários deuses, feitos pelo próprio homem. Deste lado você tem uma pessoa que é temente, um adorador do Deus Criador. Quando Jonas ele fala de si mesmo, e você pode ver isso aqui na sequência, vejam o verso 9. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha como Jonas se apresenta. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. Veja só o que você fez. Sabem, amigos, dois grupos. De um lado você tem uma pessoa que tem a sã consciência de quem criou, de quem governa,
de quem governa a terra, o mar, do outro lado pessoas não conhecedoras da verdade eterna de Deus, mas pessoas que estavam reconhecendo nos sinais algo divino. Do outro lado você tem Jonas, que estava dormindo. E eu olho para você, para mim nessa manhã, e eu pergunto, como nós estamos? Acordados ou dormindo? Meus irmãos, de acordo com as profecias bíblicas, a última igreja, ou a igreja no período último da história da Terra, infelizmente ela tem essa característica de gostar de dormir, entre aspas, da mornidão. Ainda faltam dois temas para nós terminarmos a nossa série sobre as 7 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Faremos isso nos 2 próximos sábados. Mas, já entrando nessa temática, eu pergunto, como está a sua situação hoje? Por acaso você não está também fugindo da sua missão, assim como Jonas? Por acaso você não está dormindo? Quando nós lemos todo o capítulo 1, nós vemos 2 tipos de temor ao Senhor. Ao medo demonstrado, como por exemplo na experiência dos marinheiros, verso 10. Jonas contou que estava fugindo de Deus, aí os marinheiros ficaram com mais medo ainda. Esse é o temor do medo na experiência das pessoas. Das pessoas que não conhecem a vontade de Deus, ou que a conhecem, mas que não a estão praticando. O outro tipo de temor é exatamente o temor que Jonas escreve no verso 9. Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e temo o Senhor. E sou temente ao Senhor, o Deus Criador, que fez o céu e a terra. Jonas se descreve como um temente a Deus. E de fato, ele era temente a Deus. Ele era um profeta. Ele já servia ao Senhor há muitos anos. Talvez há décadas. Ele sabia o que era temer a Deus, no sentido de respeitar, de reverenciar, de reconhecer a voz de Deus e de fazer a sua vontade. Mas exatamente nesse ponto da sua vida, ele decide não fazê-lo. Será que eu estou falando a alguém aqui nessa manhã que teme ao Senhor, que é piedoso, que respeita a Deus, que pratica algumas obras da religião, faz coisas boas, mas como Jonas tem fugido da sua missão, tem fugido da responsabilidade que Deus tem colocado nas suas mãos? Talvez uma missão específica, uma vocação, uma visão especial. Jonas era uma boa pessoa. Ele era um profeta, de acordo com o 2º livro de Reis. Ele foi um profeta e exerceu a sua vocação durante o reinado de Jeroboão. Ele tinha um ministério, ele já tinha um relacionamento com Deus, ele já tinha uma história com o Senhor. Sabem, meus amigos, Deus não chamou Jonas para essa missão do nada. Assim como Deus não chama as pessoas para missões especiais a partir do nada. Deus chama pessoas para missões especiais a partir de uma história que elas já possuem com Ele. Você tem esperado Deus falar com você para assumir um grande ministério, uma grande missão, para mudar uma cidade, para transformar uma família, para fazer algo grande por Deus? Meus amigos, Deus não chama as pessoas a partir do nada. Ele chama aqueles que já são tementes a Ele. Ele chama aqueles que já possuem uma história com Ele. Ele quer chamar você para grandes coisas.
Mas eu digo, aproveite as pequenas oportunidades de exercer a missão de Deus, de acordo com os dons que Ele tem dado a você. Não espere que Deus te dê dons extraordinários para você fazer maravilhas por Ele. Exerça os dons que Deus já te deu. Seja fiel às pequenas coisas e sobre muitas coisas Ele te colocará. Isso é muito interessante. Jonas já estava na missão quando foi chamado para essa missão de ir a Nínive, a missão mais importante dos seus dias, a missão de ser enviado à capital do império mundial dos seus dias, a cidade de Nínive, a capital do império da Assíria. As cidades naquele tempo eram pequenas. A Assíria, Nínive, capital da Assíria, com pelo menos 120 mil pessoas, era uma grande cidade. Quando Jonas recebeu a responsabilidade, ele ponderou muitas coisas. Ele reconhecia que Deus poderia capacitá-lo, ele não estava com medo de não conseguir cumprir a missão. Ele sabia que ele podia. Olha que interessante, Jonas, ele tinha fé. Jonas, ele tinha fé e ele sabia que ele podia cumprir a missão. O problema aqui foi outro. Ele não tinha paixão pelas pessoas. Ele não tinha amor pelas pessoas, ele não amava aquelas pessoas. E por isso ele não decidiu ir. Meus amigos, algumas coisas são necessárias para nós realizarmos a missão de Deus aqui na terra. Talvez a fé seja o primeiro passo, é lógico. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o começo de tudo. O começo da nossa experiência com Ele. Quando nós reconhecemos o que Deus pode fazer por nós, o que Deus pode fazer pelas pessoas, nós podemos nos entregar para sermos instrumentos da sua graça aqui nessa terra. Mas como o apóstolo Paulo diz, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Jonas, ele não amou aquelas pessoas. E por isso ele teve que passar por uma situação que ele não precisava ter passado. E alguns se perguntam, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu estou passando por essa crise? Por que eu tenho que passar por isso? Para você se apaixonar por Deus. Para você se tornar mais dependente de Deus. Para você começar a exercer compaixão como Deus pelas outras pessoas. Um mínimo de compaixão sequer. Esta é uma das razões do sofrimento. Sabe, quando você estiver passando por uma dificuldade, por um sofrimento, pergunte ao Senhor, Pai, que propósito o Senhor tem com isso na minha vida? Talvez seja o mesmo propósito que Deus tinha com Jonas. E aí o que aconteceu? Bem, você já conhece a história. Jonas, então ele disse, eu sou o culpado, eu sou o responsável, e agora o que nós vamos fazer? Então Jonas disse assim, olha, se vocês quiserem se livrar dessa tempestade, me lancem ao mar e tudo ficará calmo. Vejam a fé de Jonas, ele conhecia a Deus. O problema não era falta de fé. O problema era falta de amor. E aí, depois de várias tentativas frustradas de orarem e tal, então eles pegaram Jonas e lançaram ao mar, o mar se acalmou. Esse grupo continuou com a sua viagem, com a sua história, porém a vida deles não foi mais a mesma, porque eles passaram a conhecer o Deus dos Hebreus, o Deus Criador do céu e da terra, e passaram a temê-lo como nunca antes. Mas Jonas começou então a passar por uma nova história. Mergulhando no mar, ele foi descendo e eu fico pensando, o que será que Jonas pensou? Enquanto ele se afogava ali, talvez um clamor, um grito de pedido de misericórdia, meu Pai, Senhor, o que eu fiz?
O que eu fiz? E a minha família agora? Os meus filhos nunca vão saber de mim. Fui viajar e nunca mais vou voltar para casa. Que desgraça, os meus pais. O meu fim. Aqui no fundo do oceano, enquanto ele descia e se afogava, quem sabe, em um certo momento, a sua mente se apagou. E ele desmaiou. Então, o tempo passa, ele não percebe que foi engolido por um grande peixe, e minutos depois, ou horas depois, ele acorda, e ele se vê dentro daquele lugar. Pelo cheiro, pela textura, ele imagina, pelos movimentos, ele imagina o que seja, e fico pensando em Jonas ali dentro. Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Jonas, eu quero dar um tempo para você pensar. Sabem, amigos, às vezes a gente passa 5 minutos orando, 1 hora orando, né? Já aconteceu isso comigo, de estar assim num momento muito difícil, e de ajoelhar, me entregar ao Senhor, começar a chorar, e passar assim um tempo, mais de 1 hora orando, um tempo, sem pensar no tempo, derramando o coração diante de Deus, refletindo, e aí entendendo o que Deus quer, depois se levantando. Eu creio que você já teve essa experiência. Sabem, amigos, às vezes a gente precisa de mais tempo. Deus deixou Jonas ali 3 dias e 3 noites. Tempo suficiente para ele pensar, suficientemente. E para ele desenvolver um mínimo de compaixão e de paixão dentro do seu coração. Eu pergunto, quanto tempo será necessário para você? Quanto tempo será necessário para você? Então eu quero fazer dessa mensagem um alerta para você. Você não precisa passar por isso. E a mesma escritora Ellen White, ela diz assim: Jonas não precisava ter passado por isso, se ele tivesse atendido a ordem de Deus na primeira vez. Amigos, nós não precisamos passar por muitas coisas na vida, se nós atendermos à voz de Deus na primeira ordem. Sempre que nós nos dispomos e nos entregamos ao discipulado, Deus, Ele vai falar com a gente. Ele vai dar ordens para nós. Amigos, o verdadeiro missionário não é aquele que faz missão, mas é aquele que vive a missão. Diferentemente das outras missões, a missão bíblica não existe para ser cumprida, ela existe para ser vivida. Missão de Deus é um estilo de vida, é submeter à vontade divina, é ser uma testemunha viva em qualquer lugar, é ser grato, é ser amável, ser bondoso, ser alegre, é ter sempre um cântico no coração, é ir onde Deus mandar, é fazer o que Deus pedir. O verdadeiro missionário não simplesmente faz missão, ele vive a missão. Aquele que faz, escolhe o que quer fazer. Aquele que vive, faz o que o Espírito Santo o impulsiona a fazer. Ele não resiste, mas é frágil ao agir do Espírito Santo de Deus. Como disse Jesus, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Disse o nosso Senhor, Jesus Cristo. Você é um missionário fiel ao Senhor? Tem sido temente e obediente ao Senhor? Tem seguido a orientação da palavra de Deus quanto à sua família, quanto ao seu tempo, quanto ao uso dos seus recursos? Você é temente? Eu pergunto, como tem tratado as coisas santas de Deus? Entre todos os relacionamentos, como você tem lidado com o seu casamento? Como você tem tratado do seu casamento? Entre todos os dias, como você tem lidado com o sábado? Entre todos os recursos, o que você tem feito com o dízimo e as ofertas? Você sabe que o dízimo, ele não é algo que passa a existir a partir de que você decide, né? Não.
Você não decide que o dízimo exista. O dízimo, ele já existe. O dízimo sempre existe, sempre que você recebe recursos. Sempre que Deus te dá recursos, o dízimo existe, porque o dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus te dá. Então, em todas as hipóteses, o dízimo ele é algo existente, apesar da sua decisão. Agora, o que nós fazemos é decidir o que a gente faz com o dízimo e as ofertas. Eu pergunto, o que você tem feito com as coisas santas de Deus? Com o seu casamento? Com o dia santo do Senhor? Entre todas as capacidades, os dons espirituais que Deus tem te dado? Queridos, não vai adiantar nada irmos para o outro lado do mundo. Não vai adiantar nada entregarmos todo o nosso dinheiro ou entregarmos nosso corpo para ser queimado, como diz Paulo, se não for por amor, se não vivermos a missão de Deus em nossa vida, se não amarmos. E aí você pode estar se perguntando agora, e aí? Eu digo, e aí que nós precisamos aprender a amar. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos aprender a ter paixão pelas pessoas. Precisamos desenvolver paixão pela missão de Deus aqui na terra. Não é fama que nós buscamos, não é sucesso. É fazer a vontade do nosso eterno Deus. Sabemos que a tradução correta do verbo ir, em Mateus capítulo 28, verso 19, não está conjugada da forma correta na maioria das nossas Bíblias. Jesus não disse ide, ele disse indo. Ele conjugou o verbo no gerúndio e não no imperativo. No imperativo ele conjuga o verbo fazer. Indo, façam discípulos. Indo, façam discípulos. Ou seja, através da vida de vocês, enquanto vocês viverem, estejam engajados na missão. E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão engajados na missão pessoal que Deus tem dado para você, no seu trabalho, onde você vive, naquilo que você faz cada dia. Deus ele tem uma missão para nós, de sermos uma bênção onde nós estamos. Mas agradeço também você que está engajado na missão da nossa comunidade, da comunidade que você escolheu para ser a sua comunidade de fé, a comunidade do Espaço Alfa aqui na Ponta Negra. A maior parte dos nossos membros estão engajados em um ministério, e eu pergunto a você, se você não está em um ministério, eu pergunto por quê? Ou o que faria uma pessoa não estar engajada em um ministério? Ou se ela está na igreja e não cumpre a missão, eu pergunto, o que faz essa pessoa na igreja? Estaria ela dormindo, ou como o Jonas, desligado? Sabem, um discípulo que não cumpre a missão, ele não ama o Senhor. Um discípulo que não cumpre a missão, ele não ama as pessoas. Porque um discípulo que ama o Senhor sobre todas as coisas, vai ouvir o que Deus lhe pede. Um discípulo que ama as pessoas vai fazer o possível para salvá-las da morte eterna. Meus irmãos, eu pergunto, nós temos sido discípulos missionários? Com quantas pessoas você compartilhou o Evangelho esta semana? De alguma forma você compartilhou amor ou Evangelho durante essa última semana? Meus irmãos, eu creio que todos nós precisamos, cada dia, acordar do sono. Assim como Jonas precisou ser acordado. Às vezes Deus manda tempestades para nos acordar. O profeta, ele foi tentado a pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Do ponto de vista humano, parecia que
que nada poderia ser ganho em proclamar tal mensagem em esta cidade tão orgulhosa, tão ímpia. Jonas queria que eles morressem. Talvez você, olhando para as pessoas ao seu redor, se pergunte: o que Deus pode fazer por essas pessoas? Sim, meus amados. Sim, meus amigos, Deus quer fazer algo por elas. Tivesse o profeta obedecido sem questionar e ter-lhe-iam sido poupadas muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Deus quer te abençoar através da missão que Ele tem colocado nas suas mãos para cumprir. Todos os anos eu gosto de passar um vídeo que ele toca muito o meu coração, porque ele retrata exatamente o que significa paixão pelas almas. O que é você pensar nas outras pessoas. Eu gosto muito dessa história. Cada vez que eu a vejo, eu me emociono e ela me faz pensar naquilo que eu faço pelo meu Deus e pelas pessoas ao meu redor. Eu convido a assistirmos mais uma vez o trechinho desse filme e a fazermos essa reflexão. Alcançá-los, disse pastor Rick Warren. Eu pergunto, como tem sido a sua vida? Será que não temos fugido, como Jonas, de chamados, de missões que Deus tem colocado nas nossas mãos? Fazemos parte de uma igreja mundial, que hoje já está presente em mais de 200 países. Somos quase 20 milhões de adventistas no mundo inteiro. E eu e você fazemos parte dessa missão. Durante esse mês de maio, nós queremos impactar o nosso país com a distribuição de um livro que fala sobre a esperança viva. E como símbolo dessa nossa vontade, desse nosso compromisso de assumirmos a missão que Deus tem para nós, é que eu quero te convidar para você fazer parte desta grande campanha missionária também. Nesse momento, os diáconos vão me ajudar a entregar a vocês um livro, desse mesmo livro, A Esperança Viva, que nós entregaremos esse ano. E também, todos aqueles que quiserem participar da campanha receberão um pequeno papel onde poderão colocar qual o valor que você quer participar desta campanha e quantos livros você quer ficar para você distribuir. Tá bem? Então, de tudo que nós arrecadarmos, nós distribuiremos em primeiro lugar no nosso campo missionário, que é a Ponta Negra. Aqui existem cerca de 2.000 residências, nós entregaremos em todas elas. Como sementes, entregaremos esses livros. E o que sobrar, nós enviaremos para o interior, cidades onde não existem adventistas suficientes para entregar para toda a cidade. E assim nós vamos participar dessa campanha. E eu gostaria que você participasse dessa campanha como um símbolo, levando livros para a sua empresa, para o seu consultório, para o seu escritório, deixando dentro da sua bolsa. Num dia que você estiver conversando com alguém, que você estiver viajando, você pode presentear essa pessoa com um livro destes. É um livro excelente, escrito pelo pastor Ivan Saraiva, que é a pessoa que mais aparece na TV Novo Tempo, nos principais programas evangelísticos. E a ideia do livro é que a pessoa possa, gostando do livro, iniciar a assistência da TV Novo Tempo, a começar a assistir a TV, e assim ao conhecimento da verdade do Evangelho através desse meio. E aqueles que forem despertados pela leitura, pelos programas da TV Novo Tempo, eles poderão achar uma igreja adventista que fique mais perto da casa deles,
através do site, procure uma igreja, encontre uma igreja que eles assistirão nos programas. Então, esse é um dos meios, é uma das formas para você sair daqui pensando em missão. Mas, além disso, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa alma na missão de Deus aqui na terra. Deus, Ele tem um ministério para você. Eu não sei qual é, mas Deus sabe qual é. Talvez esse ministério seja algum ministério que já exista, algum ministério aqui da nossa comunidade, talvez seja o ministério de uma outra comunidade, de uma outra cidade, de um outro lugar. Mas Deus tem chamados específicos para nós em cada momento da nossa vida. E se você está nessa comunidade, você é membro daqui, então tem que ter alguma coisa de Deus para você aqui. Senão não haveria razão de você estar aqui e cumprindo a missão de Deus aqui. Então gostaria que você preenchesse esse papel e já devolvesse para os nossos diáconos, nesse momento mesmo, tá bem? Coloque aí a quantidade de livros que você deseja. Eu já fiz o meu, coloquei 400 livros com a minha família. Nós vamos distribuir no nosso condomínio e para outras pessoas, por onde nós passarmos, aonde eu sentir vontade no coração de entregar. Então, coloque aí aquilo que a sua família gostaria de participar desta campanha missionária. Existem ministérios aqui na nossa comunidade, como o Alpha Kids, o Ministério das Crianças, que são ministérios maravilhosos, que cumprem a missão de uma forma incrível e que estão precisando de gente. Então, eu quero fazer um apelo a você, que faça parte dos ministérios da nossa comunidade que você puder. Não faça parte só de um. A menos que você só tenha um dom e tenha poucas possibilidades. Mas se Deus tem te dado mais dons, mais possibilidades, escolha os ministérios e participe. Ajude o Alpha Kids. Ajude outros ministérios aqui da nossa comunidade. Faça parte de acordo com os dons que Deus tem te dado. Mais alguém precisa de livro ou de papel? Todos já preencheram? Muito bem. Então, os nossos diáconos estarão passando assim no corredor, você entrega o seu papel, nós faremos uma lista e nós queremos entregar o pacote de livros ou as caixas de livros que você pedir aí nas próximas semanas. O grande momento da nossa campanha no Brasil inteiro vai ser agora no mês de maio. Sim, desculpa. O valor de cada livro é R$1, tá bem? Então você coloca aí o valor, se você colocar aí R$200, significa que você está doando 200 livros para a campanha, tá bem? Então você coloca o valor que você quer doar para a campanha e você coloca também quantos livros você quer ficar com você, que você quer que fique com você, para você fazer a sua distribuição pessoal entre os seus vizinhos, entre os seus amigos e assim por diante. Existem muitas formas de nós cumprirmos a missão. É importante nós ficarmos atentos, porque Deus tem ordens para nós, quando nós somos discípulos dEle. Eu gostaria de terminar nesse momento com uma oração por você. Posso pedir a você que feche seus olhos? Feche seus olhos em um momento. Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, nosso coração se constrange diante da sua soberania, diante da sua vontade. E, Senhor Deus, é possível que em algum momento da nossa vida nós nos encontremos, como Jonas, dentro do ventre de um grande peixe, envoltos em problemas, em dificuldades. Senhor, ajuda-nos a perguntar, Pai, por que isso está acontecendo? O que o Senhor quer nos ensinar através disso? Senhor Deus, nós aprendemos nessa manhã que não precisaríamos passar por muitas decepções, por muitos problemas, por muitas dificuldades, se nós ouvíssemos e atendêssemos a sua voz. Então, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que faça aqui da nossa comunidade, que o Senhor faça das nossas famílias, da minha família, que o Senhor faça da minha pessoa, Pai, um discípulo temente e obediente ao Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus, a estar atento à sua voz,
aos chamados específicos que o Senhor faz para mim. Também eu estudei nessa semana que a minha principal responsabilidade, bem como de todos nós, é com a minha própria família e com os meus vizinhos. Senhor Deus, o nosso primeiro chamado é com a nossa família, é com os nossos vizinhos. Se alguém se muda, ele já recebe automaticamente o chamado com a nova vizinhança. Se alguém é transferido para uma nova comunidade de fé, automaticamente ele recebe o chamado dessa comunidade. E eu quero pedir, Pai amado, que o Senhor registre o chamado que o Senhor tem em nosso coração. E que o Senhor faça, Pai, aquilo que for necessário para nos salvar. Se for necessário o Senhor me lançar no mar e um grande peixe me engolir em algum momento da minha vida, Senhor, eu prefiro passar por isso do que me perder. Eu prefiro passar por isso do que ser uma pedra de tropeço e uma cidade inteira se perder por minha causa. Senhor Deus, cada um de nós nos colocamos nas suas mãos nessa manhã para cumprirmos a sua missão e para nos apaixonarmos pelo Senhor e pelas pessoas. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para as pessoas com compaixão, para que possamos ser o olhar, o sorriso, a mão de Cristo aqui na terra. Toma-nos para sermos inteiramente teus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.